cidade. Bom, a criançada tá de férias, né? Estão aprontando horrores em casa. Já quebraram prato, copo, estão correndo pela casa inteira. Tá uma maravilha, né? Você tava com saudade disso. Mas aí, poxa, a criançada precisa se exercitar também e fazer atividades durante esse período de férias. E agora, a gente vai estar falando sobre uma atividade que vai ser realizada amanhã, lá no Shopping Estação Itaipava. Eu tô recebendo aqui a Giane Avelar. Tudo bem, Giane? Bom dia, Amanda. Seja bem-vinda. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre o Petrópolis para Crianças primeiro, porque esse projeto tá numa parceria muito legal com o Shopping Estação Itaipava, não é isso? Vamos esmiuçar um pouquinho o Petrópolis para Crianças. Para quem não conhece ainda, o Petrópolis para Crianças é um projeto que eu criei em julho de 2015 com a intenção de favorecer mais crianças pela cultura na cidade. Então, assim, eu tanto comecei a divulgar eventos de terceiros, teatro, cinema, tudo que eu vi que podia as mães e os pais verem e levar as crianças, quando comecei também a fazer eventos próprios. Então, começou a surgir a oportunidade de levar esses eventos que eu fazia em outros lugares, além de fazer em parques públicos, como, por exemplo, a gente está levando agora no Shopping Estação Itaipava. A gente esteve lá em outubro com oficina de brinquedo, a gente esteve sábado passado com piquenique literário. Vamos estar amanhã com a contação de história, com a Filó de uma História Só, que é uma querida, que eu gosto muito dessa criação. E a gente vai estar até fevereiro, até o penúltimo sábado de fevereiro lá no Estação Itaipava. Bacana. E o Petrópolis para Crianças, ele abrange crianças até qual idade? Pra gente ter uma ideia. Os projetos, né? Então, os eventos dependem de qual evento, que tem várias coisas. Tem, por exemplo, oficina de brinquedos, já teve crianças de 3 até 17 anos participando. O de amanhã, que é a contação de história, foi uma história criada por mim junto com meu filho de 4 anos. Então, assim, os mais velhos podem achar, por exemplo, a história boba, porque, assim, tem muito da visão da criança ali, mas de uma criança de 4 anos. Ele interferiu na criação da história e eu deixei, porque fluiu bem, foi o entendimento dele. Então, assim, o de manhã é de uns 2 anos, já consegue entender a história. Até uns 8 anos ainda se interessa pela história da Filó. Mas nos outros, até 13 anos, tem criança pulando elástico, batendo corda, pulando amarelinha. Não tem. É um projeto para estar realmente trazendo as crianças para aquela infância mais antiga, aquela infância, digamos assim, com licença da palavra, e mais saudável. Tirar a criançada um pouquinho de frente do tablet, do celular, do computador e literalmente trazer essa criança para dentro delas, a criança que nós tivemos há um tempo atrás. Não só trazemos, também trazer a infância dos pais. Eu gosto assim, quando eu chego nos eventos, as crianças que não conhecem ainda o Petrópolis para Crianças, olham os brinquedos e não conhecem o brinquedo, não sabem o que fazer. Os pais devem ficar fascinados. Não, aí os pais veem que a criança não conhece, por exemplo, o que é um pé de lata, e o pai sobe no pé de lata, o pai pula amarelinha. Então, assim, não só traz essa infância para a criança, como traz o pai de volta para a infância dele. Né? Bacana. E amanhã a partir de qual horário, Jane? Amanhã a partir das 4 horas, dura mais ou menos uns 40, 45 minutos a contação de histórias. Precisa se inscrever? Criançada ou é só chegar? Não, até da Franca é só chegar, vai ter um lugar no chão para as crianças sentarem, os pais sentarem em volta. Então aproveite, você que tem o seu filho a partir de uns 2 anos de idade, não é isso, Giane? De uns 2 já consegue entender a história. Até uns 8 anos, 9 anos, não consegue se entrosar com a Filó. Posso falar um pouquinho da Filó? Por favor. Então, eu tenho um filho de 4 anos e a gente brinca muito em casa de contar a história. Às vezes, quando ele mora em apartamento, não tem muito o que fazer em apartamento, a gente tem que inventar. Quando a gente não consegue fugir para um lugar aberto, a gente tem que inventar. E o que a gente inventa muito em casa é a história, porque isso é o que prende ele. Se ele está fazendo uma birra, uma coisa assim, eu falo, era uma vez, ele já para. Pega e já entra na história. Legal. E geralmente, assim, essas histórias eu começo a contar e ele continua. Então, assim, às vezes a história fica meio maluca, mas eu vou deixando porque é a visão dele da história. E fomos criando, assim, várias pequenas historinhas lá em casa. E num dia ele não queria dormir, deu um piti que não queria dormir, e eu falei que a mamãe não ia botar para dormir, que ia vir uma outra pessoa botar para dormir. Vesti um saião azul que tinha lá em casa, botei uma fita no cabelo e inventei a Filó. Aí quem foi botar ele para dormir, a partir daquele dia, virou a Filó. E a Filó contava as histórias. E a Filó contava as histórias que ele tinha inventado junto com a mãe. E aí, automaticamente ele conhecia essas histórias. Ele conhecia, mas assim, ele sabia que era eu, obviamente, né? Mas era uma coisa, não era nada. Eu tava com um saião azul e uma fita no cabelo, mas para ele, que ele já representava uma mágica, uma coisa diferente. E surgiu em outubro do ano passado a oportunidade de eu fazer a Filó para outras crianças. Eu fui apresentar numa escola na época do Dia das Crianças. E então nós criamos em cima daquilo ali, pegamos as historinhas amarradas, que estava meio assim, amador, né? Amarrei uma história e criamos figurino, criamos a história, criamos tudo. E agora a Filó existe de fato, tem um figurino lindo, feito, tem a historinha, que em breve nós vamos fazer um livro, estamos encaminhando tudo para isso.
E depois que a gente fez a primeira apresentação na escola, a gente abriu oportunidade para a gente levar a Filó em outros lugares. E um desses lugares que a gente vai estar vai ser amanhã, lá na Estação Itaipava, com muito amor, porque é um filho. A Filó, foi uma criação nossa, é como um filho mesmo. Que bacana. Aproveite, leve seu filho, aproveita que tá todo mundo de férias, pega a criançada para passear um pouquinho e, acima de tudo, como a gente sempre tá falando aqui no nosso programa Manhã 10, a gente quer levar a cultura para essa criançada, voltar, resgatar essa coisa da leitura, da contação de histórias, né? Um adulto culto e um adulto para frente é a criança que você cria hoje, a criança que você incentiva a leitura. Então, eu sempre digo aqui no nosso programa, não adianta você cobrar que o seu filho aos 17, 20 anos goste de ler, goste de cultura, goste de música, se você não inseriu isso na vida dele quando era criança. E essas histórias foram inventadas com base em situações reais. Eram explicações que eu tinha que dar, mas eu não queria falar secamente. Então eu inventei a história para poder contar. Como, por exemplo, o amiguinho que ri do amigo que gosta de rosa em vez de gostar de azul, da menina que não se aceita por algum motivo. Então essas histórias da Filó, que é de um reino mágico que ela conta, são sempre com base em alguma coisa que acontece na vida das crianças. Amanhã, a partir de qual horário, faz um convite para a galera? A partir das 4 horas, 16 horas, no Shopping Estação Itaipava, entrada franca. Vai ser no primeiro piso mesmo? Não, no molde segundo piso. No molde segundo? Isso. Ok, a partir das 4 horas da tarde, é um evento gratuito, todo mundo pode participar, né? Isso. Muito bom receber você novamente, viu, Jane? Aqui. Maravilha, olha, tira a criançada de casa, vai passear, porque tá todo mundo de férias, aproveita.